sempre aprendem a manter a própria vida e depois você ajuda o outro. Porque se você não tem uma vida, como é que você vai ajudar o outro? Entende? Então é muito nesse sentido. A Elaine colocou aqui, ó. Nossa, você entrou no que mais sempre procurei entender. Que bom, fico feliz. Fico feliz que eu consegui trazer aqui uma clareza para você, Elaine. Bom, então esses são os aspectos que acabam prejudicando um curador de conseguir ajudar tanto a si mesmo quanto as outras pessoas. Aqui o tema era ajudar as outras pessoas, mas eu quis trazer de bônus esse tema também de se ajudar, porque eu percebo que muitas pessoas têm muito interesse em ajudar os outros. O que é genuíno e o que é bom. As pessoas precisam cada vez mais de seres que estão desenvolvendo essa compaixão genuína no coração, de querer ajudar o outro, de querer fazer pelo outro. Só que também é importante que você entenda que você faz parte, que você conta, que você é importante também no plano, que a sua voz é necessária no mundo, a sua capacidade é necessária no mundo, que as suas atitudes são necessárias no mundo, que a sua vida é necessária no mundo. Enfim, pessoal, tem alguma dúvida? Vou pedir para vocês deixarem aqui no chat se vocês têm alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que vocês vivenciaram de insegurança, de medo, de ajudar outra pessoa. Se quiser contar alguma história aqui também, enfim, fiquem à vontade para deixar alguma dúvida. Vou repassando aqui um pouquinho dos comentários. Várias boas noites. Gratidão, pessoal. Ó, a Mariane colocou aqui. O que fazer quando você ajuda uma, duas, várias vezes e a pessoa não muda? O que fazer nessa situação? Nossa, excelente dúvida. Excelente. Bom, vamos lá. Quando a gente está ajudando uma pessoa, tem uma questão que a gente precisa entender e eu vou explicar de uma forma um pouco mais aprofundada, que é a questão do, livre arbítrio. A gente fala assim, livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, mas acho que poucas pessoas, pelo que eu vi, poucas pessoas realmente vão entender o conceito profundo do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é o que a gente chama de verdade absoluta. Por que que ele é uma verdade absoluta? Porque ele mantém a vida. Mantém a vida. O livre-arbítrio, ele é um dos pilares. Imagina que a vida tem alguns pilares. Um dos pilares é o livre-arbítrio. Tem o outro pilar, que é o amor incondicional. Só que a gente vai falar especificamente desse aqui agora, tá? A existência do jeito que a gente conhece, exatamente do jeito que a gente vive ela só se mantém por causa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma lei. E ele é uma lei, portanto, ele é amoral. Ou seja, não importa se é bonito, se é feio, se é certo, se é errado, o livre-arbítrio é para todo mundo. Não importa se está fazendo certo, se está fazendo errado, se a pessoa está prejudicando os outros, se ela está fazendo bem. A vida vai manter aquela pessoa do mesmo jeito. Imagina uma pessoa que faz muito mal para as outras. Um pai que bate no filho, por exemplo. A fonte criadora não desfaz aquela pessoa só porque ela fez mal. As células daquela pessoa não desfazem ela. Não desistem dela. Imagina as minhas células simplesmente, ai, você fez mal para os outros, vou me desfazer aqui. E as células desistem de você. Suas mitocôndrias desistem de você. Isso não acontece. Por quê? Porque o livre-arbítrio é um dos aspectos, uma das verdades absolutas que mantém a vida do jeito que ela é. Não existe vida se não tiver livre-arbítrio. Vida do jeito que a gente conhece, né? É como se o esquema da vida desmontasse. Ele está sendo sustentado por pilares. E sem o pilar do livre-arbítrio, o esquema da vida desmonta. Ela simplesmente acaba.
Nesse sentido, quando a gente tenta uma ou duas ou três vezes ajudar outra pessoa, essa pessoa, ela tá. Eu vou usar uma palavra um pouco pesada. Ela tá aprisionada, aspas. Deixa eu tirar aqui o comentário que ele tá na minha cara. Ela tá, abre aspas, tô colocando aspas bem grande, tá? Ela tá aprisionada, aspas, nisso daqui, no sentido de que ela escolheu, ela se aprisionou, ela escolheu, através do livre-arbítrio dela, manter um padrão que é um padrão que, na sua perspectiva, é um padrão negativo. Então, se a pessoa, ela tá, sei lá, é uma pessoa acumuladora, acumula muita coisa. E você tá lá tentando ajudar. Você vai, ajuda uma vez, e aí você fala, não, tem que doar, tem que jogar fora. E a pessoa, não, ela vai lá e mantém. Aí você tenta de novo, ela vai lá e mantém. Tenta de novo, ela vai e mantém. É porque ela tá usando o próprio livre-arbítrio para criar aquilo. Por que que o livre-arbítrio é importante nesse sentido? Porque tudo tem um ganho associado. Opa, aqui não funcionou. Deixa eu colocar aqui. Ganhos associados. Aquilo está servindo para aquela pessoa de alguma forma. Se eu mantenho na minha vida um padrão que é negativo, esse padrão me serve. Vou dar um exemplo de pessoas que tornaram o coração muito duro, muito rígido. A pessoa ficou muito insensível. Às vezes aquela pessoa passou por um trauma tão grande que se ela literalmente começasse a ser mais sensível e começasse a sentir mais, ela se matava. Então, perdão, caiu a caneta no tablet. Então, ó, aquele padrão endurecido no coração tá fazendo o quê? Tá fazendo com que aquela pessoa se mantenha viva. Porque se ela não endurecesse o próprio coração, ela já tinha desistido há muito tempo. E se talvez aquela pessoa tivesse desistido há muito tempo, os seus descendentes não teriam tido vida. Então, é como se o ego tivesse resolvido sozinho. Imagina que a gente tem uma voz oculta, que é a voz do nosso eu sobrevivente. O nosso eu sobrevivente, ele está embaixo da lei da natureza. Qual é o aspecto da lei da natureza? Eu vou manter a vida. Então, aquele eu sobrevivente brigou com o ego. Tipo, o ego sabe, tem uma dor muito grande e ele tá querendo desistir de tudo. O eu sobrevivente falou, não, você não vai desistir de tudo. Eu tenho, prole pra frente. Então, o que ele vai fazer? O eu sobrevivente vai endurecer o coração daquela pessoa. Ela simplesmente, junto com o ego, os dois juntos, tá? Vai endurecer o coração daquela pessoa. Por quê? Porque ele resolveu a situação. Ele falou, cara, essa pessoa, ela tá tendo pensamentos suicidas, mas essa pessoa, ao mesmo tempo, ela precisa manter a natureza, ela precisa manter a vida dela. O que eu vou fazer? Eu vou endurecer o coração da pessoa, pronto, ela mantém a vida. E aí ela consegue ter filhos, ter netos, construir a família dela inteira assim. Então, nesse caso, o que eu tô trazendo aqui é que se você ajudou essa pessoa uma, duas, três, e essa pessoa continua voltando no mesmo lugar, é porque essa pessoa ainda tem isso aqui, ó, um ganho associado. É que ela ainda tá ganhando alguma coisa, e talvez ela esteja ganhando a vida com esse padrão. Aí depende muito do que a pessoa tá ganhando. Aí você vai falar, nossa, Aline, mas sempre tem. Sempre. Sempre. É o esquema da vida. Tudo aquilo que eu mantenho me serve. Se não serve, eu jogo fora. É natural. Tudo aquilo que não serve mais para o meu cérebro, para o meu campo mental, emocional, ele descarta, porque não vale mais. Então, pensa só, que eu tenho coisas que não servem mais, né? Imagina que eu tive, em um determinado momento, uma crença de que, sei lá, colocar piercings em todos os lugares do corpo era legal, e aquilo me manteve fazendo parte de um determinado grupo. Não é meu caso, tá? Mas tô dando um exemplo didático aqui. O Dé olhou assim, tipo... Como assim? Não, eu não passei por isso. Mas imagina que pra fazer parte de um grupo no colégio, nossa, que era todo mundo legal, era todo mundo cool. E eu fui colocar piercing porque era muito legal, era muito bacana colocar piercing no corpo inteiro. E aí chega um determinado momento que você vai pra faculdade, você vai pro trabalho e você começa a ter uma vida adulta. E aí você não tá mais associado àquele grupo. Então aquilo não faz mais sentido para você. O que o seu cérebro naturalmente vai fazer? Ele vai descartar. Ele vai descartar essa crença de que você precisa. Então você vai perder o interesse, naturalmente.
Ou não, ou você vai, se tiver um outro ganho associado de eu sou diferente, eu sou especial. Se você associar, depende do significado que você dá para as coisas. Se você tem, por exemplo, um brinco rosa das suas amigas. E aí você usa aquele brinco rosa enquanto você tá ali, mas você deu qual significado para esse brinco? Você deu o significado de amor, de honra, você deu o significado de fidelidade. Se aquilo ainda te serve de alguma forma, você vai manter. Se não serve mais, se você já transcendeu aquilo, seu cérebro automaticamente descarta. E isso funciona com todas as crenças que a gente tem, todos os padrões e hábitos. Então, se você tem um hábito que ele é um hábito que você não consegue deixar, busca qual é o ganho associado desse negócio. Do que isso me serve?